que acontece no Brasil é o seguinte: você falou aí de aperfeiçoar, por exemplo, as instituições. Se nós tivéssemos instituições aperfeiçoadas, né, com melhores pessoas, com melhores mecanismos, etc. Então, o que acontece é que o problema é anterior a isso. Há um artigo, Futuro da Liberdade, do professor Olavo de Carvalho, que inclusive é o artigo pauta da minha palestra. Estou fazendo um speaking tour aqui nos Estados Unidos. Fiz a primeira agora em Orlando, vou fazer em Miami, sábado agora, e vou rodar em várias cidades dando essa palestra. E nessa palestra eu mostro uma das coisas que o professor Olavo cita, comentando um cientista político francês, onde ele diz o seguinte: por que que nos Estados Unidos a mudança de tudo o que existia foi completamente diferente da francesa? Por que que a tal da Revolução Americana não é uma Revolução Francesa? Por que que não teve guilhotina aqui? Por que que não teve desejo de sair matando todo mundo, igual teve na França, que matou a Revolução Francesa, guilhotinou monja? Porque ameaça o Estado Democrático de Direito. Por que que aqui isso não aconteceu? O Olavo aponta que os americanos, eles mantiveram o mesmo sistema educacional anterior à Revolução Americana, que era o sistema educacional milenar, utilizado pelos gregos, pelos romanos, aperfeiçoado na escolástica, né, com Hugo de São Vito, Tomás de Aquino, etc. Você tinha uma formação intelectual completamente diferente. Que até hoje aqui, Monark, você tem esse ensinamento de artes liberais, né, liberal arts. Você tem em escolinha aqui, Monark, é um negócio que brasileiro que nunca saiu do Brasil, talvez fique achando que eu estou exaltando os Estados Unidos como se... todo mundo tem isso, não é só os Estados Unidos, não. Não, é difícil encontrar em outros lugares do mundo. Sala de aula onde você divide a turma e fala assim, o lado A vai defender uma tese, o lado B vai contestar. Depois muda. Agora, o lado de cá, o que estava contestando vai defender, e quem estava defendendo agora vai contestar. Isso é da disputatio medieval, da época da escolástica. Isso existe até hoje nos Estados Unidos. A formação intelectual americana, ela ainda é muito robusta. Por quê? Por mais que você tenha agenda esquerdista nos Estados Unidos, você tem a liberdade de pegar a tua grana e falar assim, vou montar uma escola, paga quem quer. Você não tem um MEC para dizer assim, não, você não está dentro do padrão, você não pode. Homeschooling, não pode. Aqui existe essa liberdade. Essa liberdade de educacional, ela faz com que você... A palavra tradere, em latim, é transmitir. Daí que vem tradição. Você transmite o conhecimento que foi aperfeiçoado durante milênios. Não é vir com Paulo Freire, Derrida, você inventar uns negócios aí e falar assim, agora eu tenho um método aqui maravilhoso de educação. O pós-modernismo, né? Você traz a educação milenar. Vou pegar uma água, mas tô ouvindo. Vai lá. Você traz a educação milenar e essa educação, ela que forja esses cidadãos que nós precisamos que ocupem essa máquina pública. Porque o artigo do professor Olavo é exatamente isso. Como é que a gente vai conseguir conciliar o fato de que nós queremos ser livres, ou seja, não queremos que o Estado venha interferir na relação entre os homens em nenhuma esfera, nem esfera religiosa, nem esfera econômica, nem esfera política, nem esfera moral, nada. O Estado não tem que se meter nisso. Como é que a gente faz isso e, ao mesmo tempo, a gente se envolve com política? Como é que a gente soluciona esse pepino? Esse artigo do professor Olavo fala exatamente isso. É na educação, é na formação. Só que, você vai falar isso... Só que aí fudeu, então, né, Alan? Porque... a gente não tem o controle das nossas instituições. Elas foram dominadas por agentes internacionais. Obviamente, eles não têm nenhum interesse que essa educação aconteça de forma institucional. Eles já bloqueiam de forma privada. E aí, não é uma sinuca de bico ficar dependendo da educação? Porque é algo que não vai vir, cara. Mas é uma condição sine qua non. Mas só que não é que ela não vai vir. O professor Olavo de Carvalho criou a maior escola de filosofia da história do Brasil online. Então você diria que a solução é a internet. A internet vai construir uma consciência humana... Eu não sei se depois a gente vai ter que fazer por carta. Mas o fato é que o professor Olavo de Carvalho conseguiu fazer isso. Ele é o fundador desse negócio de marketing digital, de vender curso online. O próprio podcast em si, o próprio podcast que o Terça Livre faz desde 2014, você teve um grande sucesso. Isso começou com o True Outspeak do professor Olavo de Carvalho. Quando as empresas... Calma lá.
Isso aí já acontecia muito antes nos Estados Unidos. No Brasil? Não. O Jovem Pan tá há quanto tempo aí, cara? Não. Eles não tinham o que o Olavo tinha no Trout Speak. O que era que ele tinha? Ué, você ter um programa online, independente, que não pertencia a ninguém, e você tinha sua pauta independente. Fala um outro aí então, pô. Ah, tá, mas essa é a definição de podcast, pô? Não tô falando da definição de podcast. Eu tô falando o seguinte, você ter um trabalho de sucesso, como o do professor Olavo de Carvalho, ele começou na bibliotequinha da casa dele, pô. Não, com certeza. Pra mim, o Olavo de Carvalho, ele tem o crédito na história de ser o fundador do pensamento de direita aqui no Brasil, assim, né? O embaixador, né? Foi ele que abriu as águas que estavam turvas por anos de idolatria esquerdista, né? De pensamento ideológico esquerdista. Então, o Olavo realmente tem esse papel. Mas ele fez isso pela educação, não pela política. Não pelo aperfeiçoamento das instituições, não candidatando pessoas. Ele conseguiu fazer isso exatamente porque ele fez isso. Porque, lembre-se, o Olavo ele não disse o que a direita deveria de fazer enquanto ação política eleitoral. Ele nunca nem deu pitaco com relação a isso. Ele simplesmente falou assim, olha, existe um movimento de direita nos Estados Unidos, existe um movimento de direita em outros países que age de modo totalmente diferente do de vocês e tem mais êxito. Só isso que ele fez. Ele só apontou e falou, olha, tem o fulano, tem o ciclano, tem o beltrano, tem o autor tal, tem o autor tal. Mas o que ele fazia era filosofia, era educação. Sim, não, com certeza. E é exatamente isso o que muda. Se por um lado parece tenebroso o futuro do Brasil, Monark, olha o tanto de gente que está vendendo curso e criando aluno. Pô, olha o Tomás Juliano, olha o professor Rodrigo Gurgel, olha a própria Brasil Paralelo. Ah, é verdade. Tá todo mundo... é uma horda de alunos, o Bernardo Kister. Eu não quero ser injusto com ninguém aqui, faltar com o nome de alguém, mas assim, o pessoal tá colocando o site lá para que as pessoas possam estudar e as pessoas estão estudando. É óbvio que tem aquele que chegou anteontem e tem aquele que já tem um tempo e está aperfeiçoando o conhecimento. Os frutos podem demorar, mas eles serão mais profícuos, eles serão mais robustos. A luz, ela dissipa as trevas. Não importa quão poderosa é as trevas, um palito de fósforo acaba com ela. Não, com certeza. Eu acho que a educação é realmente um recurso primário na construção de uma sociedade melhor, né? Só que ao mesmo tempo a gente está piorando a situação, né? E eu tenho medo de o quão ruim pode ficar. E por mais que a educação seja fundamental, a gente precisa também explorar outros mecanismos de mudança, né? Porque aceitar virar escravo, eu não sei se é uma boa ideia. E a gente meio que tá virando escravo gradualmente, como você disse, de um jeito bem sedutor, né? Mas tá acontecendo. Como eu tava falando da reforma tributária, é mais uma centralização de poder. Depois dela vão vir outras centralizações de poder. E vai chegar um momento onde a sociedade brasileira vai ser controlada por um órgão central federal que vai ser subserviente a uma burocracia internacional. É isso que eles estão construindo, entendeu? O Caiado outro dia estava assustado, né? Que o Lula está criando os sovietes, né? Os conselhos federais. Sim. Eu não me assusto quando um comunista faz isso, porque seria a mesma coisa que me assustar que o buraco do botão da camisa serviu para fechar a camisa. Sim. É uma coisa natural. O comunista ele vai fazer isso. O que nós não temos é uma quantidade suficiente de pessoas que digam e falam assim, isso aqui é inadmissível. A minha inteligência não concebe isso aqui. O que você está fazendo é algo absurdo e é inaceitável. Que é daí que vem a formação intelectual. Porque quando eu falo formação educacional e formação intelectual, não é sentar atrás ficar numa bibliotequinha, sentar atrás de uma mesa, ficar lendo livro e recitando. Isso qualquer chimpanzé consegue fazer, até o Flávio Dino. Assim, agora, você conseguir explicar o que de fato está sendo dito naquele livro, compreender qual é a relação daquele problema com o problema atual, que é uma das coisas também que o professor Olavo vivia dizendo, não existe filosofia que não trate dos problemas atuais. É um pensamento crítico, né, que tem que ser desenvolvido, né? Você tem que desenvolver uma mente crítica, uma mente que tenta entender a verdade e que não aceita coisas só porque os outros dizem, que tenta entender realmente o que está acontecendo, né? Nós não podemos ter os nossos críticos, ao invés de dizerem assim, eu discordo do que o Monark e o Alan falou, mas isso não vem ao caso porque a censura independe se eu concordo ou não com o discurso. Quantos cérebros são capazes de fazer isso? Dá pra contar no dedo. Tipo, você viu que o Globo fez isso? O Globo fez isso. Greenwald. Hã?
O Globo fez isso comigo, cara. O Globo, Metrópolis. Eles fazem isso o tempo todo com a gente. Por quê? Não, Eles não querem defenderam. analisar o problema. Mas eles me defenderam da censura. Ah, é? Pô, milagre. Parabéns aí. Comigo não acontece. Então, eles erraram com vocês. E eles estão tentando consertar esse erro. Por isso que tem certa esperança, entendeu? Todo mundo ficou preso num pensamento de disputa política, de Bolsonaro de esquerda versus direita, né? E nessa guerra para disputar o poder, a gente matou a nossa democracia como um todo. E a esquerda tem muito culpa disso, porque perseguiu inimigos políticos e não defendeu os inimigos políticos quando eles eram perseguidos, não te defenderam quando você devia ter sido defendido. E a direita também tem problemas, porque também perseguiu pessoas, como, por exemplo, tentando banir o filme do Danilo Gentili, isso veio da direita, não veio da esquerda, e como também pedindo para o TSE calar oponentes políticos. Então, todo mundo sacrificou a democracia naquele momento. E aí não tinha como ela sobreviver. Quem que estava realmente defendendo ela, tá ligado? Só que passada essa disputa e o Bolsonaro caçado, a gente abre um outro momento político. A gente abre um momento político de entender a bagunça que a gente fez como brasileiro durante essa disputa e consertar a casa pra gente conseguir ter uma disputa daqui 4 anos, 3 anos, né, 3 anos e meio, que seja diferente, que seja melhor, que seja mais democrática de fato, entendeu? A gente tem que usar essa tragédia das últimas eleições como um aprendizado e tem que pôr em prática o que a gente aprendeu, né? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!